Como descobrir o número de linhas e colunas de uma tabela verdade? Tem momento na prova que você irá precisar fazer a tabela verdade para resolver algumas situações, beleza? O número de linhas de uma tabela verdade é dado por essa fórmula aqui, ó, 2 elevado a n, onde esse n aqui é o número de proposições simples diferentes, certo? Ou, se você estiver numa estrutura lógica, você vai dizer que são as letras diferentes, é a quantidade de letras diferentes. Então, nesse caso aqui, eu só tenho A, B e C. Então, se eu só tenho A, B e C, o número de linhas disso aqui é 2 a terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, que são 8 linhas. Isso é regra, certo? Isto é regra. Combinado? Isso é regra. Tem fórmula para isso. Já as colunas não é uma regra. Não é uma regra. Eu vou fazer do meu jeitinho, com a minha música, que serve para construir qualquer tabela verdade. Porque o importante da tabela verdade são as combinações das valorações de A, B e C e o final da tabela, que é o resultado. Beleza? Então, a minha música diz o seguinte: primeiro coloque as letras na ordem alfabética. Então, A, B, C. Em seguida, coloque as suas negações, se houver. Tem negação de A, negação de B, negação de C? Não tem, então não coloque. Depois, coloque as compostas na ordem da estrutura. A composta é aquela que tem conectiva. Na ordem da estrutura, vem primeiro A e B. E no final, coloque a geral. E no final, coloque a geral, coloque ela toda. Então, que é o resultado aí dela toda. Beleza? Então, isso aí são as colunas, ó. Claro que nós vamos ter 8 linhas, 8 espaços. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas, olha, 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, como é que eu vou distribuir as combinações de A, B e C? Que isso é importante. A minha dica é o seguinte, olha, as 3 só podem ser verdadeiras, as 3 só podem ser falsas, A e B verdade, C falsa. Mas para evitar isso, você chega aqui, ó, eu tenho quantas linhas? 8. Aí você pega a metade de 8, sempre. Metade de 8, 4. Aí você coloca 4 verdadeiros, 4 falsos. Metade de 4, continua. Metade de 4, 2. Então, 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. Metade de 2, 1. Aí acaba. 1 significa um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Um falso, um verdadeiro, um falso. Então, aqui são as combinações das valorações. Então, se na prova pedir combinações de valorações, é a quantidade de linhas, certo? Agora, vamos usar a regra do E para achar isso aqui. No E, só será verdadeira se todas forem verdadeiras. Quem são essas todas? A e B. Então, vamos procurar onde é que todas são verdadeiras. Então, você tem que olhar para cá, ó. Ó, fazer o olhômetro para cá, ó. Tchan. Onde é que ambas são verdadeiras, ó? Aqui, aqui, em mais lugar nenhum. Você primeiro aplica a regra para depois aplicar o contrário, porque se não for verdadeiro, será o quê? Será falso. Pronto. Agora, toda vez que tiver o se então, você tem que botar ordem. Então, a ordem é da coluna A e B, que é essa, para C. Então, é de A e B para C. Então, nós vamos olhar assim, ó. E procurar a famosa Vivi Fernandes, certo? Ó, Vivi Fernandes aqui não tem, Vivi Fernandes aqui tem. Então, deixa eu botar de vermelho aqui, ó.
Vivi Fernandes. Aqui não tem, 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 aqui não tem. Então eu só tenho um momento que tem Vivi Fernandes aí, que ela é fogosa, né? Falsa. E aí o restante é verdadeira. Pronto, meus amigos. Essas dicas aí são valiosas. Então as linhas, só para dar uma canja aqui, são chamadas de combinações de valorações. Que são combinações de valorações? São isso aqui, ó, de A, B e C. E são chamados de valorações. De valorações, que é isso aqui. O que é que acontece? Quantas valorações eu tenho nessa estrutura lógica? Eu tenho 8 valorações. O que é que acontece quando as 3 forem verdadeiras? Já tem um resultado, verdade. Quando é que acontece quando A e B for verdade e C for falsa? Acontece uma falsidade. Então eu chamo isso aqui de um raio-x, certo? De uma estrutura lógica. Vou botar a música para a gente ver como é que faz a coluna. Não está em estúdio, está eu cantando, mas o que vale é a melodia, é o som, é a brincadeira com sinceridade. Vamos lá pro swing? Sim, vai mostrar com toda a felicidade como é que se faz as colunas da bela verdade. Sim, vai mostrar com toda a felicidade como é que se faz as colunas da bela verdade. Primeiro coloque as letras na ordem alfabética, seguida coloque as suas negações, se houver. Depois coloque as compostas na ordem da estrutura e no final coloque a geral e no final coloque a geral. Escute 1, 2 vezes, treine, pegue aí questões de tabela verdade, faça 1, 2, 3, 4, 5, que vocês vão ver que cantando a questão sai. Vou ficando por aqui, meu forte abraço, fui lá e tchau!